Fidelidade e justiça estão no coração de Deus. Ele deu a majestade para a nova Israel. Bom dia para você que está ouvindo e vendo o programa neste momento. Eu espero que você esteja bem, sendo abençoada, abençoado pelo nosso poderoso Deus, o nosso bondoso Deus. Nós estamos estudando aqui nesse horário a história de Israel. Desde a saída do povo do Egito, lá com Moisés, até o período em que eles estão ocupando a sua terra, até o período em que eles vão ser escravos de novo, por um período menor agora do que lá no Egito, e depois vão voltar a ocupar a sua terra de novo. Então, nós estamos falando de um período aí aproximadamente de 1000 anos da história de Israel. Aproximadamente. Se colocarmos ali Moisés, uns 1400 anos antes de Cristo, e colocarmos o período de silêncio bíblico, né? 400 anos antes de Cristo, nós estamos vendo um período na história que leva 1000 anos. 1000 anos. Então, um período grande na história do povo de Deus. E estamos agora, por algumas semanas já, no período dos juízes, que nós falamos que levam de 300 a 400 anos para se completarem, né? E Samuel é o último juiz. E com a vida dele, nós vamos começar um novo período que vamos falar hoje, o período dos reis em Israel, o período da monarquia. E vamos ver o reino unido com Saul, Davi e Salomão, e depois vamos ver o reino dividido, infelizmente, né? E esse período vai durar um período muito grande. Nós vamos falar aproximadamente do período dos reis, uns 500 anos na história do povo de Deus. Aproximadamente, tá? Vou colocar essas datas aproximadas, não são exatas, mas aproximadamente do ano 1050 antes de Cristo, com Saul, até o ano 560, mais ou menos, com o povo, então, indo para a escravidão. Então, um período de 500 anos de monarquia, tá? De reino de reis. E começamos com Samuel. Samuel, nós já falamos um pouco na última aula, que ele então sucedeu Eli. Você se lembra que Eli, com 98 anos de idade, recebe a notícia de que os filisteus haviam ganho a batalha, levado a arca, capturado a arca, tiraram a arca de Israel, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, haviam morrido. E Eli recebe essa notícia e é demais para ele, ele acaba caindo da cadeira, quebra o pescoço e morre. E Samuel, então, surge. Samuel já estava dirigindo o povo de Deus, mesmo durante a vida de Eli. Mas agora ele vai continuar. E ele será o último juiz e o primeiro profeta. Nós vamos falar um pouco dos profetas também, que se misturam com essa época da monarquia. Para cada rei existia um profeta específico. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E Samuel, então, se torna o último juiz nesse período conturbado e triste e desorganizado da história de Israel, e vai se tornar, com o primeiro rei, Saul,
o profeta de Deus. Deus vai falar com Samuel agora. E Samuel, então, vai dizer a Saul as palavras de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre Samuel e depois eu quero falar um pouco sobre Saul, o primeiro rei. Você se lembra, então, com o final da nossa história? A Arca da Aliança havia sido capturada pelos filisteus. E, com a arca estando no meio dos filisteus, Deus, então, castigou os filisteus de uma maneira muito interessante. Você encontra essa história em 1 Samuel, no capítulo 5. Né? Pegue a sua Bíblia, depois você leia o capítulo 5 de 1 Samuel, e você vai ver como Deus castigou os filisteus a tal ponto que eles não aguentaram mais e mandaram a Arca da Aliança de volta para o povo de Israel. Interessante isso, né? Eles mandam a arca de volta para o povo de Israel. E Samuel, então, é o juiz que está dirigindo o povo nessa época. E ele vai exortar o povo a se arrepender. E os filisteus serão vencidos pelo povo de Israel. E Samuel começa um período, então, nos capítulos 6 e no capítulo 7 de 1 Samuel, em que ele vai dirigir o povo de Deus, ele vai ser um juiz. Lembra? O juiz tinha a função espiritual, falava com Deus, a função judicial, ele é que era um juiz, né, para resolver as questões judiciais do povo, e ele era o comandante do exército de Deus. Então, ele ia de cidade em cidade, ensinando e ajudando o povo, e o povo teve paz durante esse período, então, da vida de Samuel. Olha comigo o capítulo 7, 1 Samuel, capítulo 7, vamos ler os versículos 15 a 17, para termos uma ideia, né? Como se fosse um resumo desse período da vida de Samuel. Olha então o capítulo 7, versículos de 15 a 17. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias da sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares, como um juiz. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava a sua casa. Ali ele liderava Israel como um juiz, e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Então, durante a vida de Samuel, o povo teve paz, conseguiu conquistar os filisteus, não é? E os filisteus não eram muito mais uma ameaça ao povo de Deus durante a vida de Samuel. E ele ia de cidade em cidade, ajudando o povo, não é? Nas questões jurídicas, nas questões espirituais, agindo como um juiz. Antes de entrar na parte dos reis, eu queria lembrar algo importante para você que é pai e para você que é mãe. Uma lição importante aqui da vida de Eli e de Samuel. Infelizmente, os filhos de Eli foram filhos maus. Nós vamos ver agora no capítulo 8 de 1 Samuel que os filhos de Samuel também não eram pessoas boas, infelizmente, não é? Então, a lição para você que é pai, para você que é mãe, é esta. Você pode ser um bom pai, uma boa mãe,
e, infelizmente, ter filhos ruins. Só pelo fato de ser um bom pai e uma boa mãe não significa que os filhos serão bons. E nós vemos isso com a família de Eli e a família de Samuel. Dois homens bons, homens de Deus, Eli e Samuel, mas os seus filhos ruins. Talvez Eli e Samuel passaram tanto tempo preocupados com o povo, ensinando o povo, e deixaram de ensinar a sua própria família. Importante essa lição para você que é mãe e que é pai. Não deixe de ensinar a sua família sobre Deus. As chances serão muito maiores dos seus filhos serem fiéis a Deus. Existe a preocupação, lógico, e se você trabalha com a igreja, mais ainda, não é? Você se preocupa tanto com os irmãos e com as irmãs em Cristo e deixa de tomar cuidado da sua família. Não faça isso. A sua família faz parte da igreja. A sua família merece todo o cuidado que os outros irmãos e irmãs merecem. Então fica uma lição importante aí para você que é mãe e que é pai, não é? Cuide bem dos seus filhos. Ensine bem seus filhos no caminho do Senhor. O livro de Provérbios diz, né? E eles vão continuar fiéis e firmes no caminho do Senhor. Bom, vai para o capítulo 8 de 1 Samuel. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa situação, infelizmente ruim, dos filhos de Samuel. Os filisteus já não eram uma ameaça muito grande para o povo de Deus, mas outros inimigos, outros povos ao redor do povo de Deus, foram influenciando o povo de Deus, não é? Na época de Samuel, como nós estamos vendo, houve paz. Mas mesmo assim, os povos ao redor estavam influenciando o povo de Deus. E vamos ver o que é que vai acontecer. Olha comigo o capítulo 8, então, de 1 Samuel. Samuel já está velho e os seus dois filhos, que também eram juízes em Israel, não eram bons filhos. E vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Olha o capítulo 8, vamos ler os versículos de 1 a 3. 1 Samuel 8, 1 a 3. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes em Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Olha, eu não sei como qualificar pior os filhos de Samuel. Olha que triste, não é? Gananciosos, né? Avarentos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Que tristeza, não é? Que tristeza os filhos de Samuel. E por causa dos filhos de Samuel, o povo achando Samuel está velho, quem vai agora liderar o povo como juiz vão ser os filhos de Samuel. Por causa desse medo, os filhos eram ruins e eles seriam
logicamente, os novos juízes, o povo não quis aceitar. E pela influência dos povos ao seu redor, o povo vai pedir um rei em Israel. Pela primeira vez, nós vamos ver isso acontecendo. Até agora, o rei em Israel era o Senhor Deus. Mas agora, pela influência dos povos à sua volta e pela maldade dos filhos de Samuel, o povo vai pedir um rei. Capítulo 8, versículos 4 e 5. Por isso, pela maldade dos filhos de Samuel, por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Olha que tristeza. O povo de Deus, separado, escolhido por Deus, com suas próprias leis, mandamentos, tendo somente Deus como rei, agora está olhando para os seus vizinhos e está vendo, todos eles têm um rei. Nós queremos um rei também. Queremos ser iguais às outras nações. E aí vai acontecer algo não bom para o povo de Deus. Nunca foi a intenção de Deus que isso acontecesse. Mas o povo pediu e Deus vai permitir. Vai dizer para o povo o que iria acontecer se eles tivessem um rei. Vai avisá-los. Mas eles estão olhando para os povos ao seu redor, estão esquecendo de Deus mais uma vez. E querem ser iguais às outras nações. E vão pedir um rei, Pediram um rei para Samuel, e Samuel não gostou. Samuel ficou triste com esse pedido do povo. Olha o que Samuel está falando agora, seguindo o texto nos versículos 6 a 7. 1 Samuel 8, 6 e 7. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, mas foi a mim que rejeitaram como rei. Olha só que interessante, não é? Samuel ouviu o pedido e não gostou. Talvez ele estivesse pensando que o povo não queria mais Samuel. E ele vai então conversar com Deus. E Deus diz para Samuel: Samuel, atenda o pedido do povo. Não é a você que eles estão rejeitando, não, Samuel. Eles estão rejeitando a mim, disse o Senhor Deus. E essas palavras que lemos aqui no versículo 7 são a chave da história do período dos reis, não é? Eles vão rejeitar ao Senhor Deus. Nós vamos ver isso durante esse período de 500 anos da monarquia, o período dos reis na história de Israel. Deus dizendo, lembre-se dessas palavras, Deus dizendo, Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, mas é a mim. Eles não me querem mais como rei, Samuel. E você vai atender o pedido deles.
E Deus, então, na sua bondade, na sua misericórdia, vai dizer para Israel como seria a vida de Israel, do povo de Israel, se eles realmente tivessem um rei. Olha só que interessante. Deus não vai permitir isso sem mostrar para o povo exatamente o que iria acontecer. E olha, para nós a lição é a mesma, não é? Deus não vai deixar com que eu e você faça algo errado sem nos dizer exatamente qual será a consequência do nosso erro. Lembra Moisés? Lembra Josué? Olha, vocês têm uma escolha. Se quiserem vida e bênçãos, obedeçam todos os mandamentos. Se quiserem maldição e morte, desobedeçam. Deus deixa claro as consequências das nossas escolhas. Hoje nós seguimos o Novo Testamento. E no Novo Testamento é a mesma coisa. Deus deixa muito claro quais serão os resultados das nossas escolhas. Queremos vida e bênçãos de Deus? Vamos obedecer o que Deus está nos ensinando. Queremos nossa vida de cabeça para baixo, cheio de coisas ruins acontecendo? É só desobedecer a Deus. E aqui Deus vai fazer o mesmo com o seu povo. Querem um rei? Deixa eu mostrar para vocês as consequências dessa sua escolha. Deus está dizendo. E nós temos isso muito bem claro no restante aqui do capítulo 8. Olha 1 Samuel, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 10. Olha o que Deus vai dizer para o povo. Querem ter um rei mesmo? É isso que vocês querem? Deixa eu deixar bem claro o que vai acontecer, então, se vocês fizerem essa escolha. Versículo 10. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo, olha aqui agora o que iria acontecer. Versículo 11. O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1.000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará aos seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês, para o seu uso particular, os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos deles. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei, que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Olha só que interessante. Querem um rei?
Ok? Mas olha o que vai acontecer com vocês. O povo tinha deixado de ser escravo dos egípcios. O povo tinha conquistado toda a terra e tinha os seus escravos, você lembra? Aqueles que eles não mataram nas suas guerras, eles levaram de volta como seus escravos. E agora Deus está dizendo: se vocês escolherem um rei, vocês voltarão a ser escravos deste rei. Ele vai tomar os seus filhos e as suas filhas e serão seus escravos. Vocês vão obedecer o que o rei está dizendo. É isso que vocês querem? Tem certeza que é esta a escolha que vocês querem? E olha a resposta do povo, versículo 19 em diante, do capítulo 8. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, nós queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os, e lhes deu um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Mesmo com tudo aquilo que Deus havia dito, o povo ainda quis ser como as outras nações. Olha, os filisteus têm um rei, os amonitas têm um rei, os moabitas têm um rei, os amorreus têm um rei. Nós queremos um rei também. Mesmo com tudo que Deus falou, o povo, ao invés de olhar para Deus, estava olhando para os povos ao seu redor e dizendo: nós queremos ser iguais, queremos ter um rei. E Deus vai dizer: ok, Samuel, vamos escolher um rei então para este povo. E lembra do versículo 7, né? Deus dizendo: Samuel, não foi a você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim como rei. E essa vai ser a história desse período da monarquia. Deus sendo rejeitado como rei e o povo seguindo as outras nações. E nós vamos ver no decorrer da nossa história que não vai ser uma coisa boa. Mas o período, então, da monarquia, o período dos reis, começa nessa situação. Samuel vai, então, junto com Deus, escolher o primeiro rei sobre o povo de Israel. E você tem essa história a partir do capítulo 9 de 1 Samuel. Então, no período agora dos reis, da monarquia, nós vamos basicamente entrar em 6 livros. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. E nós vamos ver as histórias dos reis de Israel viajando, passeando por estes livros. O primeiro livro, esse que nós vamos começar, 1 Samuel, vai contar a história do primeiro rei, Saul. 2 Samuel vai contar a história do segundo rei, Davi. Primeiro livro dos reis
vai contar a história do terceiro rei, Salomão. E nós vamos ver, então, em primeiro e segundo reis, com a morte de Salomão, o reino vai se dividir em dois. E cada um desses dois reinos, logicamente, terá os seus reis. Isso nós vamos ver no livro dos reis. E depois, primeiro e segundo crônicas, basicamente repete esta história, mas com um pouco mais de informações. E nós temos, no final do livro de crônicas, já aquele período onde o povo de Deus vai para o exílio. Tá? Já estamos ali por volta do ano 700 a 500 antes de Cristo. Começa no ano 1050 aproximado com Saul e vai até aproximadamente o ano 560, mais ou menos, uns 500 anos desse período. Nós vamos ver essas histórias, então. Primeiro Samuel, Saul. Segundo Samuel, Davi. Primeiro Reis, Salomão. Segundo Reis, o reino se dividindo. E vamos ver também alguns profetas durante esse período. Vamos falar da história de Elias, de Eliseu. Depois nós temos os livros de crônicas, primeiro e segundo crônicas, onde a história é contada de novo, mas com mais detalhes. Então, esse período da monarquia, o período dos reis, nós vamos, então, falar um pouco sobre esses 6 livros. Primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas. Vamos começar, então, em 1 Samuel, capítulo 9, com a escolha do primeiro rei. E o primeiro rei vai se chamar Saul. Saul. Olha o capítulo 9, versículos 1 e 2. Olha a descrição desse primeiro rei. Havia um homem de Benjamim, então, né? Saul vai vir da tribo de Benjamim, rico e influente. Olha a descrição do primeiro rei. Rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Interessante essa descrição. O povo não queria um rei como as outras nações? Com certeza. Os reis das outras nações eram pessoas influentes, ricas, fortes, valentes, que chamavam a atenção. Israel não quer um rei assim, como as outras nações? Deus vai dar, então, um rei com este tipo de aparência. Uma pessoa que vem de uma família rica e influente. Uma pessoa de boa aparência. Versículo 2, né? Uma pessoa sem igual entre os israelitas. Uma pessoa alta, forte. Os mais altos batiam nos seus ombros. Quer dizer, Saul era uma pessoa de destaque. Por sua influência, por sua riqueza, por sua aparência e por sua altura, a sua física, né? O seu corpo físico. E este homem, então, vai ser escolhido para ser o primeiro rei. Saul tinha 30 anos de idade quando ele é escolhido para ser o primeiro rei. E a Bíblia fala que Saul reinou por 40 anos, um tempo grande, como o primeiro rei entre Israel.
Olha o capítulo 10. Vamos para o capítulo 10 de 1 Samuel. Leia comigo a partir do versículo 17. 1 Samuel, capítulo 10, começando no versículo 17. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá. Ele disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias. E disseram: Não, escolhe um rei para nós. Por isso, agora apresentem-se perante o Senhor, de acordo com as suas tribos e os seus clãs. E tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor: Ele já chegou? E o Senhor disse: Sim, ele está escondido no meio da bagagem. Saul estava com medo de ser escolhido. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos: Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. E todos gritaram: Viva o rei! E Saul, então, é escolhido, né, como o rei em todo o Israel. E Saul começou bem a sua vida como rei. Ele foi um rei muito corajoso e ele dirigiu Israel para vitórias contra os seus inimigos. Capítulo 13 de 1 Samuel é um exemplo disso, né? Saul conquistando vários inimigos contra o povo de Israel. Um rei que começou muito bem, corajoso, guerreiro, conquistador. Saul tinha um filho chamado Jonatas, que era também um bom filho e um ótimo guerreiro. Você tem a história de Jonatas no capítulo 14, não é? Mais uma vez, o povo de Deus guerreando contra os filisteus. E Jonatas ali tendo a vitória sobre o povo filisteu. Então, começou muito bem o reinado de Saul. Enquanto ele estava obedecendo a Deus, ele estava bem. Deus falava com Samuel, que era o profeta, e Samuel, então, trazia as notícias para Saul. Todas as vezes que eles iam guerrear contra um povo, Deus era consultado através de Samuel. E Deus falava: pode atacar que vocês vão ganhar. Samuel transmitia essas palavras ao rei, a Saul. O exército de Israel conquistava a vitória. Saul começou bem, como um bom rei. Mas como qualquer ser humano, ele vai desobedecer as ordens de Deus. E Deus vai ficar triste de ter constituído Saul como rei. Capítulo 15 de 1 Samuel nos ensina
essa história. Se você está com a sua Bíblia, o capítulo 15 ensina que Deus ficou triste de ter constituído Saul como rei por causa da sua desobediência ao povo de Deus. Olha que interessante. Vamos dar uma lida no capítulo 15 para a gente entender o que é que vai acontecer, que Deus vai ficar triste com Samuel. A desobediência de Saul, quer dizer, como rei. Olha comigo 1 Samuel, capítulo 15. Vamos ler esse texto, começando no versículo 1. Acompanhe aí com a sua Bíblia. 1 Samuel 15, versículo 1. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel e o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Castigarei os amalequitas, um outro povo, pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem, olha que interessante isso, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Deus está dizendo através de Samuel para Saul: Saul, vai e ataque os amalequitas, mas é para você destruir tudo. É um povo ruim, é um povo que vai causar muito problema para vocês. Destrua tudo, Saul. Versículo 4. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados. Olha que exército grande. 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo, olha aqui a desobediência, Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Deus havia falado: acaba com tudo. E eles ganham a vitória, mas poupam o rei e poupam o melhor dos animais. Desobediência a Deus. Versículo 10. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado, ficou bravo e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul. Mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Desobediência e agora mentira.
Olha como Saul está se tornando. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Saul, se você obedeceu às instruções do Senhor, que era para destruir tudo, como que eu estou ouvindo barulho de animais? E olha a resposta de Saul no versículo 15. Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Desobediência, mentira e agora colocando a culpa nos outros. Ah, mas os soldados é que fizeram isto. Mas fizeram com uma boa intenção, né? Como se ele quisesse mostrar para Saul, né? Que aquela desobediência tinha uma intenção boa. Os soldados fizeram isso para sacrificarem esses animais ao Senhor. Olha como estava o coração de Saul. Um homem que começou bem, mas por ser um ser humano, vai falhar. E Deus ficou triste de ter constituído Saul como seu rei. Saul aqui desobedeceu, mentiu, transferiu a culpa para os outros e depois quis falar, né, que o que ele fez não era errado. Era para sacrificar o Senhor. Saul queria justificar o seu erro. E Deus não gostou. E olha o que Samuel vai falar para Saul. Seguindo a nossa história no versículo 16 do capítulo 15, 1 Samuel. Samuel disse a Saul: fique quieto. Olha só. Falar isso para o rei, né? Fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vai, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? E agora Saul vai tentar se justificar de novo. Mas eu obedeci ao Senhor, disse Saul. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados, olha lá, né, colocando a culpa de novo em outros. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Continuou, né? Mesmo depois da repreensão de Samuel, Saul continuou mentindo, colocando a culpa nos outros e justificando o seu erro. E Samuel diz no versículo 22, acaso tem o Senhor
tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Ah, que triste! Saul, o escolhido pelo povo para ser o rei, ungido por Samuel, escolhido por Deus, agora está sendo rejeitado. Vamos ler os versículos 24 a 26. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Que tristeza o que está acontecendo aqui com Saul. E nós vamos continuar a história de Saul um pouco mais na próxima aula, mas eu queria destacar aqui o que Samuel disse para Saul nos versículos 22 e 23, reforçando a nossa palavra importante aqui: obediência. Obediência. Olha de novo lá o versículo 22 e 23. Samuel dizendo: Saul, acaso o Senhor tem prazer em holocaustos e sacrifícios, tem mais prazer do que obediência à sua palavra? A obediência, Saul, é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor que a gordura de carneiros. Eu quero terminar hoje com essa ideia. A obediência é melhor do que o sacrifício. Olha, não adianta fazermos sacrifícios para Deus, não adianta fazermos votos e promessas para Deus, se não estivermos obedecendo. Quantas pessoas você não vê fazendo sacrifícios para Deus? Quantas pessoas você não vê andando de joelhos, carregando uma cruz nas costas, se sacrificando, mas não obedecendo? E Deus está dizendo aqui muito claro: a obediência é muito melhor do que o sacrifício. Não adianta oferecer holocaustos, não adianta fazer promessas, não adianta fazer votos, não adianta sacrificar o seu corpo, se não existir obediência. Obediência é mais importante para Deus do que sacrifício. E Saul vai aprender essa lição de uma maneira muito triste. A partir deste momento, Deus já planejou e já decidiu tirar o reino de Saul. Porém, vai levar um bom tempo, né, para preparar o próximo rei, Davi. E por isso, Saul vai continuar como rei por um período maior, até que Davi estivesse pronto.
para assumir sua posição como rei. Mas a partir deste momento, Deus decidiu tirar o reinado de Saul. Por causa da sua desobediência, da sua mentira, de colocar a culpa nos outros e tentar justificar o seu erro. Deus não gostou e tirou o reinado de Saul. Olhe para a sua vida, eu vou olhar para a minha. E vamos ter certeza que estamos obedecendo. Deus não gosta de desobediência, lembra? Quer ter bênçãos e vida? Obediência. Quer ter maldição e morte? Desobediência. Deus não gosta de desobediência. Vamos ter certeza de que nós estamos obedecendo ao Senhor. A obediência é muito melhor do que qualquer sacrifício. Deus abençoe você. Que você tenha um dia abençoado hoje e que você lembre de obedecer os mandamentos do Senhor Deus. Ele é o nosso Pai, Deus fiel.